No Brasil, a selva sem lei e nos Estados Unidos, o rebanho de Trump e a disparada de Biden. Na ciência, a macaca Gertrude. E em Nova York, o ano do boi. Boa noite. Nós estamos aqui nos nossos estúdios do Fazano, na Quinta Avenida, em Nova York, conectados no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas, e conectados com o mundo pelo UOL, YouTube, Twitter, Facebook. E aqui comigo eu tenho Caio Blinder, Diogo Mainardi, Angélica Vieira, lá na selva está o Pedro Andrade, e temos dois grandes convidados em alta na Bolsa Política. Rui Costa, governador da Bahia, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Mas vamos começar na selva política americana. Caio, Trump inocentado. Reação nas ruas, zero. Nem a favor, nem contra. Mas o Trump perdeu a eleição, perdeu força. O que poder ele vai ter agora, daqui para frente? Bem, ele tem um futuro imediato. Você falou inocentado no impeachment, no Senado. Mas existe um tsunami aí de processos criminais e civis contra o Trump. O próprio Mitch McConnell, que é o grande inimigo dele agora, no Partido Republicano, lembrou, escuta, continua tudo aí. O sistema criminal vai funcionar, os processos civis estão acontecendo. Tem os processos conhecidos em Nova York, questões de má conduta empresarial, fraude, imposto de renda. Tem o caso seríssimo da Geórgia, de interferência no processo eleitoral, para tentar comprar a eleição. Tem os processos em Washington, na capital, por incitamento à violência e por tudo que ele aprontou em termos de corrupção quando era presidente. Então ele vai estar ocupado. Processo por estupro, tem processo. Tem tudo quanto é processo. Roubou o dinheiro da sobrinha, tudo agora rola. E os advogados vão também processá-lo porque ele não paga os advogados. Ele é processado por advogado porque é caloteiro de advogado. Agora, se é um processo político, ele é uma força política do mal, por uma razão muito simples. O que é a vanguarda do movimento trumpista? São os supremacistas brancos. É a vanguarda que tomou o Capitólio. Então, esse é o DNA desse movimento. É um movimento minoritário, ele é racista, de supremacistas brancos, é um pessoal, basicamente, que tem medo de perder o poder e o privilégio. É cada vez menos a maioria. Existe um eclipse demográfico no país. O país é multirracial, multicultural. Então, eles recorrem cada vez mais ao quê? O que é o trumpismo? É cada vez mais fascista. Esse é o grave. Porque eles recorrem a métodos autoritários para tentar se manter no poder. Eles não ganham eleição. Eu caio embaixo desse fascismo. O que existe mesmo é racismo. Racismo. Porque eles, supremacista branco eleição, é racista. Eu acho que eles acordaram quando Obama foi eleito. Porque aí os brancos sentiram que o poder estava saindo das mãos deles. Eu não diria acordaram. Eles perderam a vergonha, perderam o pudor completo. Que já tinha chegado o momento... Se assumiram abertamente como racistas. Diogo, como é que vai ser possível conter o movimento racista, fascista, que cresceu tanto nos Estados Unidos, e também ele foi grande na Europa, na Áustria e na Alemanha, onde eles conseguiram derrotar o movimento. O que pode ser feito nos Estados Unidos para reverter o que está acontecendo aqui? Já está sendo feito. O movimento fascista me preocupava muito mais um ano atrás do que agora, 2 anos atrás. Nos Estados Unidos, o Trump dava voz a essas franjas e ele foi liquidado nas urnas. Ele representa uma parcela, como vocês estavam dizendo, minoritária da sociedade americana, tende a implodir o próprio partido, então ele vai se tornar ainda mais fraco, porque vai ser uma parte de uma parte. Na Europa, o que aconteceu é que a União Europeia está cheia da grana para investir. Então, os movimentos de extrema-direita tiveram de transitar para o centro, e a Itália é o melhor exemplo disso, porque a força dessa dinheirama toda que vai jorrar na economia europeia tende a dissuadir
esses movimentos separatistas ou que todos os que queiram se separar da Europa, por exemplo, hoje em dia, a coisa ficou num canto do canto. A Lega Lombarda votou contra essa gente. Então, a coisa se desfez. No Brasil, o Brasil é um país retardatário, ainda existe essa franja de aloprados. Ela sim, como nós vimos no caso desse deputado preso pelo STF, Daniel Silveira. Mas mesmo assim, mesmo no Brasil, quando você vê o chefe do bolsonarista, o chefe do Daniel Silveira, que é o Bolsonaro, ele está no colo do Centrão e está lambendo as botas do STF. Então, até aí, até no Brasil, que é um país totalmente distópico, nós vemos um movimento de readequação desse discurso extremista. Agora, centenas de pessoas, Caio, estão sendo processadas. São mais de 200, na verdade, não são centenas, são 200 e 300 pela violência no Capitólio. E muitos estão usando o argumento que invadiram e a violência foi a mando do presidente Trump. E isso não pode, isso provavelmente não vai absolver, mas com certeza vai reduzir as penas deles. Claro. Agora, você vê que uma das imagens mais sinistras é dos promotores entrando no Senado no começo e todos eles usando máscara. Parece que é uma imagem de você está vendo uma procissão religiosa da Idade Média. E a grande ironia é que o trumpismo é um movimento autoritário que é um culto religioso, de certa maneira. O que o Diogo, você quer falar, Diogo? Só que esses depoimentos acabam encrencando o Trump, né? Claro. Então, a possibilidade de ver o Trump na cadeia é muito grande nos próximos meses. O cara deve encarar uma gaiola daqui a pouco. Uma gaiola e vai encarar também a conta bancária dele vai ficar muito mais reduzida. Não vai ser uma gaiola de ouro, não. Não vai ser gaiola de ouro. Agora, a mudança de eixo político na política externa americana é bye-bye Arábia Saudita, bye-bye Israel, bye-bye Brasil, alô União Europeia, essa é alô China também. Menos freneticamente do que da maneira como você colocou, bem colocado, para resumir, ele vai ter o Biden um distanciamento da época do Trump em relação ao queimando no Oriente Médio. Ele vai ser menos promíscuo com o Netanyahu, menos promíscuo com o príncipe saudita, o Salman. Ele está cauteloso para voltar a discutir o acordo nuclear com o Irã. Ele não vai ser tão frouxo como Obama, nesse sentido, ele vai ser um pouco mais duro, ele aprendeu a lição, vai ter que se compor com um monte de gente, ele vai dar um abraço efusivo na União Europeia, vai ser mais duro com a Rússia e vai manter, por incrível que pareça, a política de confronto em relação à China, que é a grande questão geopolítica e geoeconômica do mundo. Confronto, mas sem aquela coisa histriônica do Trump. Ou seja, ele chama de competição extrema. Tomando cuidado, porque você tem uma relação de competição e cooperação e independência econômica desse país. Mas o mais importante para o Biden, não há dúvida, que é a política interna, a situação interna. E parte importante da política interna é a questão de meio ambiente. Ele vai poder ir muito para a esquerda nisso, porque ele tem essa postura e o país tem. Logo, vai sobrar para quem? Para o Brasil. Porque é uma bandeira de luta fácil para o Bolsonaro, a questão ambiental, e aí o Brasil é um alvo fácil. Essa semana o Times destaca 2 líderes oposicionistas, o russo Navalny e o venezuelano Guaidó. Quem você acha, Diogo, tem mais chance de vencer a briga contra seus ditadores, o Putin e o Maduro? Nenhum dos dois parece ter muita chance neste momento, infelizmente. Entre outras coisas, a pandemia acaba esfriando os protestos. A prioridade é combater o pior de todos os tiranos, que é o vírus. Mas a médio prazo, esse movimento ambientalista, do qual estava falando o Caio, vai
provocar uma queda brutal no preço dos petróleos. A gente está na bica de sofrer uma mudança no paradigma energético. Vai levar décadas, talvez. Mas vai haver um investimento tão grande. Eu citei agora há pouco a União Europeia. 30% de todo o dinheiro que vai ser investido na União Europeia para revitalizar as economias baleadas da região, tem de ir para alguma coisa ligada à transição energética. Fizeram até o Ministério da Transição Energética aqui na Itália. E não é uma questão de esquerda ou de direita, porque é o Draghi que vai conduzir essa mudança. É pluripartidária, ela envolve todo mundo, é uma prioridade da população inteira. Não é mais uma pauta apenas da esquerda. É uma oportunidade de crescimento, de investimento, de trabalho. E quando a coisa cresce desse jeito, quando vira uma indústria, e essa indústria energética nova, verde, vai se firmar, é inevitável, com todo esse dinheiro que vai entrar, as coisas mudam. E a Rússia vai sofrer, a Venezuela vai sofrer ainda mais. Isso vai acontecer aqui também. Investimento em outras fontes de energia, isso vai rolar forte durante o governo Biden. Agora, o Navalny tem que cuidar não da saúde política dele, mas da saúde física, claro. Porque ele vai para uma prisão, essas prisões russas, eles fizeram modificações, ficam 12 pessoas nessas camas, uma em cima da outra. Beliche. E não tem guardas à noite. Então, formam gangues e os mais fracos, ou se tem alguma antipatia por o cara é eleito para cuidar das privadas, para limpar o chão, para fazer favores, e eles dão surras brutais durante a noite. Mas aí você vê a coragem pessoal do Navalny, que não quis ficar no exílio e voltou sabendo que ia para a prisão. É incrível mesmo. Agora, uma rodada de fogo, mas é fogo mesmo, é 30 segundos para cada resposta. Boa a troca na Organização Mundial do Comércio do brasileiro pela nigeriana? Pela nigeriana? Ela é politicamente correta em todos os sentidos. Primeira mulher, primeira africana, primeira negra no comando, e é importante que ela tenha capacidade, e há um consenso a favor do nome dela, e muito importante, ela quer agilizar a coisa fundamental no mundo de hoje, que é o comércio do quê? De vacina. Então, eu acho que isso é importante para o mundo hoje em dia. Olha, nós vamos para o intervalo com os governadores. Depois do intervalo, nós vamos voltar com os governadores. O Rui Costa, da Bahia, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Estamos de volta com Caio Blinder, Diogo Mainardi, Angélica Vieira e nossos convidados, Rui Costa, governador da Bahia, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Vamos começar pela Bahia, que tem um governador petista, o segundo petista na história dessa conexão. 2 em 2 semanas, em 28 anos. Então, governador, muito obrigado pela companhia. É um prazer ter o senhor aqui. Vamos começar pela Bahia. Nós vamos falar bem da Bahia, não se preocupe depois, mas vamos começar porque a Bahia está com o drama da pandemia, a Bahia está mal. A Bahia teve o maior número de homicídios ano passado, mas eu quero saber, antes de chegar no sucesso, o que vai mal na Bahia? Lucas, primeiro prazer, é um prazer estar aqui participando desse debate. Nós estamos trabalhando duro, firmes para vencer a pandemia e fizemos agora um decreto de toque de recolher a partir das 22 horas para que a gente contenha o crescimento dessa doença. Ao longo de meses, nós conseguimos uma performance que hoje somos a segunda menor taxa de mortalidade do Brasil. Mas, infelizmente, aí no período de dezembro, janeiro e continua em fevereiro, os números voltaram a subir. Nós estamos buscando controlar essa pandemia para que a gente possa voltar à normalidade, voltar às aulas, voltar à geração de emprego e à atividade econômica.
O senhor não mencionou o problema do homicídio, do crime na Bahia, e agora com esse novo decreto de liberação de armas, isso incomoda o senhor? Incomoda e muito. Nós devíamos estar ouvindo nesse momento a liberação e a compra de vacinas para salvar vidas humanas. Eu não conheço qual é o país do mundo que venda muitas armas, que facilite o acesso a armas e tenha baixos índices de mortes. Então, infelizmente, a pauta principal do presidente parece ser aquilo que dialogue com os setores mais violentos da sociedade, que dialogue com milícia, que dialogue com a morte. E eu gostaria que o diálogo presidencial fosse com a vida, com a educação, com investimento em saúde, com a geração de emprego, de renda. Então, nós percebemos um vazio completo quando se fala de um programa para a saúde para o país, um programa para a educação, para a infraestrutura desse país, tão necessário para a logística, para a geração de emprego, de renda, para aumentar a competitividade do Brasil no mundo, investimento em tecnologia. E o que a gente presencia é que o presidente só tem uma frase, um pensamento que é arma, violência e esses segmentos em torno, eu diria, do que é atividade criminal e violenta no Brasil. Eu não comentei a frase do senhor sobre que o Brasil está virando uma grande fazenda, nem a saída da Ford, mas a gente vai ter tempo depois para chegar lá. E eu agora quero trazer o governador do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Eduardo Leite. Vamos começar também querendo sobre o que vai mal no Rio Grande do Sul. Olha, Lucas, o Rio Grande do Sul tem um grave problema fiscal já de alguns anos. A gente tem um estado que está com a pior situação de desequilíbrio previdenciário, do déficit da Previdência no Brasil. Só para ter uma dimensão disso, o nosso governo iniciou o mandato com quase 12 bilhões de reais de déficit previdenciário, ou seja, aquilo que falta para pagar quando o patrão, o Estado já colocou a sua parte de contribuição previdenciária, o servidor colocou a sua parte de contribuição previdenciária, ainda faltavam 12 bilhões de reais para a cobertura de todas as aposentadorias, o que acabava sendo consumido do Tesouro, né, dos recursos arrecadados do Tesouro do Estado. Proporcionalmente, a população é o maior déficit do Brasil. O estado de São Paulo, por exemplo, tem cerca de 25 bilhões de reais de déficit previdenciário, mas uma população que é 4 vezes maior que a do Rio Grande do Sul. O problema do Rio Grande do Sul é que isso vem já há muitos anos e foi consumindo a capacidade do Estado de investir nas diversas áreas. Consequentemente, o problema de infraestrutura do Estado, necessário para escoar a nossa produção aqui, o Estado teve pouca condição de fazer os investimentos na sua malha viária, por exemplo, e aí tem uma demanda muito forte, né, justamente da população sobre a questão da infraestrutura, a capacidade de investimento do Estado. O que nós fizemos, né? Então, para não falar apenas do problema, nós estamos enfrentando esse problema, fizemos uma reforma previdenciária e uma reforma nas carreiras do serviço público no Estado do Rio Grande do Sul, que foi a mais profunda no Brasil, reconhecida inclusive pelos estudos do IPEA, que apontaram, como aconteceu de fato no ano passado, o único estado que conseguiu reduzir o gasto com a Previdência já no ano de 2020, o gasto com os aposentados. Nós teríamos um déficit de cerca de 13 bilhões de reais no ano passado e terminamos com, se não tivéssemos feito nada, e terminamos com cerca de 10 bilhões de reais de déficit. Então, conseguimos reduzir esse déficit e equilibrar as contas para depois de 5 anos o Estado voltar a pagar os servidores em dia. O Estado estava sem conseguir pagar os servidores na data correta há quase 5 anos e a gente conseguiu colocar esses pagamentos em dia em novembro do ano passado. Então, é um enfrentamento de um problema fiscal grave, que, claro, deixa suas consequências na prestação de serviços, mas que aos poucos o Estado vai ajustando. Ô, Diogo, você quer entrar na conversa? Olá, boa noite, Eduardo. Você tinha 13 anos quando o PSDB elegeu pela última vez um presidente da República. De lá para cá, o partido foi definhando até virar esse troço nanico aí, que deve valer quanto? 2%, 3%.
no país todo. Apesar disso, vocês estão lá se acotovelando para arrancar uma candidatura do partido. Segundo o presidente do PSDB, a disputa é entre 3 nomes, o seu, João Dória e Tasso Gereissati. É evidente que nenhum de vocês vai ser capaz de derrubar e derrotar os 2 bandidões, Bolsonaro e Lula. Você sabe disso, eu imagino que você saiba disso, eu imagino também que você saiba da necessidade de construir um bloco muito maior em torno de uma candidatura que provavelmente não será do PSDB, que tomou um sarrafo nas últimas eleições. Então, eu não quero parecer mal educado, mas essas candidaturas do PSDB são um mero balão de ensaio para a candidatura do Luciano Huck? As análises críticas do processo eleitoral antes de 2018 também não projetavam que Jair Bolsonaro seria eleito. E antes de 2018, ninguém dizia que um governador no Rio Grande do Sul seria eleito com 33 anos de idade e que sairia da zona mais pobre do estado do Rio Grande do Sul. Só para você ter a dimensão aqui do estado, nos últimos 30 anos no Rio Grande do Sul, se revezaram as eleições entre políticos ligados a Porto Alegre e Caxias do Sul. A região sul, que é uma região mais pobre do Rio Grande do Sul, não elegia governador há 100 anos. E ninguém projetava que isso pudesse acontecer na eleição de 2018, ainda mais com um guri, como chamaríamos aqui no Sul, com 33 anos de idade. E aconteceu. Então, cravar prognósticos como tu estás cravando, Diogo, também sem querer parecer mal educado, é um equívoco absoluto. Nós temos um partido que sim, na última eleição amargou um resultado ruim, com 5%, mas nas eleições anteriores teve disputa sempre no segundo turno, seja com José Serra, seja com Geraldo Alckmin, seja com Aécio Neves, um partido que tem uma bancada ainda bastante expressiva na Câmara Federal, governa o maior estado do Brasil, como São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul, que é a 6ª população, mas é a 4ª economia do país e com uma tradição política importante no cenário nacional. Estabelecer que esta discussão interna seja também acotovelamento entre candidaturas, não tem nem, vamos dizer assim, conexão com o que a gente está tratando aqui, Manhattan Connection, né? Ou seja, num país que faz as suas primárias, que faz o debate interno dos partidos políticos para escolher um candidato, como são os Estados Unidos, por que não pode o PSDB também fazer a discussão de uma candidatura? Acho que o mais importante nesse momento é discutir justamente o projeto, as ideias, para que nós possamos nos aglutinarmos em torno de um propósito para o país com absoluta clareza e depois vamos identificar quem melhor possa representar esse nome, do ponto de vista de capacidade eleitoral, em 2022, este projeto. Então, acho que é salutar que haja no plural opções, nomes, ideias, né, alternativas para o nosso país, guardando respeito uma para com a outra, para se apresentar no ano que vem com viabilidade de enfrentamento político-eleitoral. Se nós não tínhamos a capacidade de prever a pandemia, também não temos ainda a condição de entender o quanto que ela terá interferido no cenário eleitoral, tanto do ponto de vista das ações ou das omissões do presidente da República, do ponto de vista sanitário, quanto as suas consequências do lado econômico também. Então, muita água para rolar até 2022, para que se possa estabelecer um prognóstico tão assertivo como o que acabou de ser oferecido aqui pelo Diogo. Caio, você é um grande fã do estado do governador Costa. E vou fazer uma pergunta afetiva, uma pergunta ao governador franco-baiana. Eu entendo mais de política francesa do que de política da Bahia e do Brasil. É o seguinte, por que o PT tem que ter um candidato a presidente em 2022, ajudando, assim, talvez a reeleição do Bolsonaro? Está aí a lição francesa da grande eleição de 2002, quando havia direita contra extrema-direita, o Chirac contra o Le Pen. E a esquerda francesa, socialistas, comunistas,
taparam o nariz e apoiaram o candidato de direita no segundo turno. Era a única maneira de impedir que o mal maior chegasse a presidente. O Chirac ganhou com 80% dos votos, contra 18% do Le Pen. É a história clássica de uma frente ampla, para evitar o triunfo ou a reeleição da extrema-direita, como no Brasil. Então, por que não apoiar um candidato de centro ou de centro-direita para impedir a reeleição do Bolsonaro? Primeiro, porque eventualmente ter um candidato. Eu não acho que é obrigatório ter um candidato, mas por que ter um candidato? Porque nós temos muito a mostrar. Porque se a gente vai olhar a história recente do Brasil, se a gente perguntar em que período se abriu mais vagas em universidades públicas, foi em que governo? Nos governos do PT. Em que período se construiu mais unidades básicas de saúde no Brasil? Em que governo foi? Foi no governo do PT. Em que período se construiu mais habitação popular para a população? Foi no período do PT. Em que período se fez mais investimentos em obra de infraestrutura de abastecimento de água, de saneamento básico na história do Brasil? Foi no governo do PT. Então, nós temos muito a mostrar. Temos a mostrar nos governos estaduais também. Em meu governo, por exemplo, eu já tenho 10 hospitais novos entregues. Vou chegar agora, neste ano, com 25 policlínicas regionais construídas para fazer diagnóstico de média complexidade, todos os exames que um ser humano precisa. Quando eu entrei no governo há 6 anos atrás, não tínhamos nenhuma. Vou, esse ano, completar 25. É o maior investimento do Brasil em saúde pública, 10 hospitais novos. Enfim, nós temos muita coisa a mostrar como transformar esse Brasil. É o estado de maior sucesso em parceria público-privada. Nós temos aqui um metrô que é o segundo maior em extensão do Brasil, só fica atrás de São Paulo. Estamos iniciando as obras de 22 quilômetros de VLT, que também é um investimento privado. E, final do ano, iniciamos a obra de uma PPP, para fazer uma ponte de 13 quilômetros para ligar a capital ao sul do Brasil, investimento de 7 bilhões de reais. Enfim, nenhum estado do Brasil está fazendo projetos de infraestrutura, de geração de emprego, de cuidado com a vida humana, como nós estamos fazendo aqui, como outros governadores do Ceará, Pernambuco, Alagoas, Piauí, o Maranhão, enfim. Nós, inclusive dos estados do Nordeste, do Sul, quero abraçar aqui o Eduardo Leite, temos muito a apresentar e, portanto, caberá ao eleitorado definir quem irá para o segundo turno. Acho que o que não se pode, de forma totalitária, autoritária, impedir que o partido A, B ou C lance candidato. As pessoas vão se apresentar, vão apresentar suas propostas e o eleitorado vai decidir. E, com certeza, no segundo turno, o Brasil haverá de olhar para o futuro e construir uma nação que possa fazer inclusão social e possa voltar ao crescimento e a ser respeitado no exterior. Governador, então, o senhor é um candidato melhor do que o Haddad, pelo seu currículo agora. Por que não o senhor, ao invés do Haddad? O senhor tem mais chance que o Haddad, então, por esse currículo como governador. Para que o Haddad? O Haddad vai perder, então por que o senhor não se apresenta? Eu já fico mais animado, tendo o seu depoimento e, eventualmente, o seu voto, já me anima, mas acho que não tem nada definido ainda. A minha percepção que o presidente Lula fez foi preciso iniciar o debate, e a direção nacional fez, e é legítimo que o candidato em 2018, vamos dizer assim, puxe e inicie os debates nacionais. Nós queremos participar ativamente desse debate, na construção de propostas concretas. Quero poder dialogar com o Eduardo Leite, com o Dória, com o governador do Espírito Santo, do Paraná. Quero poder dialogar com outros governadores para que juntos possamos salvar o Brasil dessa catástrofe. O mundo está investindo fortemente em tecnologia, está ficando com emprego de alta qualidade, de melhor remuneração. Os países que mais estão investindo em tecnologia, em educação, em conhecimento. E o Brasil está perdendo o bonde da história. E nós precisamos, homens de bem, de pais e mães de família que amam esse país, precisamos salvar o Brasil e, com certeza, nesse debate democrático, salutar, sem ódio, sem violência, haveremos de retomar esse Brasil que tem um potencial enorme para cuidar da nossa gente, cuidar do nosso povo. Caio, você é muito impressionado com o sucesso do governador Leite na mídia. Ele é muito querido. Eu acho... E você vai fazer uma pergunta curta e grossa, porque o nosso tempo acabou.
O senhor tem um déficit fiscal, mas tem esse superávit de simpatia na mídia. Isso lembra muito quem? O nosso prefeito de South Bend, Indiana, o prefeito Pitt, que foi candidato à presidência, jovem como o senhor, pais altamente qualificados, mas ele acabou como ministro dos transportes. O senhor seria ministro de transporte de algum governo? Olha, Caio, eu estou na política para poder dar a minha colaboração, onde o eleitor entender melhor. Eu tive a oportunidade de ser prefeito da minha cidade, uma cidade também difícil de governar, uma cidade de médio porte, aqui como eu falei, o Rio Grande do Sul, às vezes as pessoas não conhecem bem a realidade, mas é um estado que tem um contraste muito grande entre a metade sul, mais empobrecida, e a metade norte, que conseguiu se desenvolver melhor, numa indústria metalmecânica forte, enfim, reconhecida, da Serra Gaúcha. Então, o estado do Rio Grande do Sul tem esse contraste, e eu tive a oportunidade de governar a minha cidade. Depois, não tinha planejado ser candidato a governador. A minha região, a região sul, como acabei de falar, ela não tinha representação na Câmara Federal. A lógica seria uma candidatura a deputado, quando comecei a ser provocado para uma candidatura a governador. Eu gosto do executivo, me preparei para isso, tive a oportunidade de, inclusive, em Nova York, estudar a gestão pública na Universidade de Colômbia, como Visitor Scholar na Universidade de Colômbia, fazendo todo o programa do mestrado em gestão pública da CIPA, que é a Escola de Administração Pública da Universidade de Colômbia. Depois fui fazer um mestrado na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, em políticas públicas e gestão. Busquei me aperfeiçoar, gosto da gestão pública e quero dar minha colaboração onde melhor puder ser aproveitada. Eu acho que o que nós temos chamado a atenção aqui no Rio Grande do Sul não é apenas sobre o que nós estamos fazendo, mas o como nós estamos fazendo, porque a gente faz essas mudanças duras na estruturação da máquina pública, sempre conversando, com diálogo, né? Acabei de falar, mexemos em imagens, plano de carreira de professores, de policiais, militares, tudo isso aqui, nesses 2 primeiros anos de governo, medidas muito duras, mas com diálogo com os sindicatos, diálogo com a sociedade, construindo os caminhos, chamando esses grupos para apresentarem as suas críticas, sugestões, não que nós fôssemos nos submeter a elas, mas sim nos abrindo a possibilidade de sermos convencidos. Eu digo que quem quer convencer alguém da sua ideia tem que também ter a disposição e a disponibilidade de ser convencido se os argumentos da outra parte forem razoáveis, porque não é assim que se estabelece diálogo, senão é monólogo, né? Senão é simplesmente lançar as nossas ideias esperando a adesão do outro. Então, como parto nesta caminhada, provocado por colegas de partido, para apresentar a forma como fazemos política como uma alternativa, buscando convencer outras pessoas dessa forma de fazer política, naturalmente a gente tem que entrar no jogo também com disposição para sermos convencidos de outros caminhos, de outras alternativas. O importante é que se constitua para o Brasil, para 2022, com força eleitoral, mas também com capacidade de gestão e de fazer política para depois no governo, uma alternativa que possa substituir o que a gente está vendo aí, que é uma política negacionista da ciência, uma política sem agenda clara para mudar a vida das pessoas para melhor, seja na área econômica, seja nas políticas públicas mais relevantes como saúde e educação. Então, a gente tem a responsabilidade de ajudar a construir essa alternativa e é assim que eu me coloco nesse processo todo, sendo um soldado para engrossar fileiras em torno de alguma candidatura ou outra, ou, se entenderem por bem, poder liderar um processo de mudanças também de um projeto alternativo para o país. Governador Leite, muito obrigado pela participação do senhor. Governador Costa, nós acabamos não falando sobre a saída da Ford da Bahia, mas era só uma questão de tempo. Hoje tem um anúncio que a Ford vai construir uma fábrica de carros elétricos sem nenhum empregado. Vai ser a primeira fábrica toda automatizada. E vai ser na Europa, porque a Europa hoje consome mais carros elétricos, já passou a China. Então, o investimento vai ser em carro elétrico sem empregado. É um futuro estranho. E agora nós vamos para o intervalo. Muito obrigado mais uma vez com a Angélica e o boi chinês em Chinatown.
Lucas, feliz ano novo chinês! Estamos aqui em Chinatown para comemorar o ano novo do boi sem muita aglomeração, mas com muitos fogos e muita comida boa. Tem o pato e o frango laqueados e o tradicional bolo da sorte. Os chineses são supersticiosos e nesses dias você deve evitar palavrões e pensamentos negativos. O rojão de papel é para trazer boas energias e eu tive que experimentar também. São mais de 2.000 anos comemorando essa data e 15 dias de festa. Bate até o nosso carnaval. Musicalmente, os chineses têm muito a aprender, mas nas alegorias e as danças com os tigres, eles são mestres. O espírito é de otimismo com o ano do boi, trazendo mudança, coragem e ousadia. Estamos de volta com Diogo Mainardi, Caio Blinda e Pedro Andrade. E vamos conversar com você, Caio. Qual o plano da Fox e da mídia de extrema-direita na era pós-Trump? O primeiro passo da Fox é não ser processada. Ela tem medo dos processos, depois de contar tantas mentiras sobre fraude. Ela vai tentar moderar um pouco o comportamento. Numa recente reunião com investidores, o filho do Murdoch disse o seguinte: nós somos uma televisão de centro-direita, não de extrema-direita. Porque ela está numa enrascada, ela está caindo a audiência, ela está em terceiro lugar entre as 3 grandes TVs noticiosas, a CNN, MSNBC e ela, porque acabou a era Trump, pelo menos a era de governo. Ela não pode ser totalmente louca e ir para a extrema-direita, que é um setor já ocupado por algumas emissoras totalmente conspiratórias, mas não pode perder a base de espectadores. Então ela tem que trafegar nesse ambiente. O que ela vai fazer? Ela vai buscar o alvo mais fácil, falar menos do Trump, para não ter os processos, e falar mal do Biden. Mas o Biden é meio chato, ele não é sinistro, não cria aquela comoção na base como o Obama criava. Então ela está um pouco enrascada. Esse mundo conspiratório vai mudar um pouco e vai ficar muito nas franjas. Basta ver quem morreu nessa quarta-feira, Rush Limbaugh, um dos patriarcas. O pai da... No rádio ainda, de toda a loucura conspiratória sobre política, sobre tudo. A Fox vai tentar maneirar um pouco, mas se ela maneirar demais, ela perde o espectador. Não, mas o que é bacana é o seguinte, que a nossa mídia passou 4 anos contando mentira por mentira do Trump. Ele mentiu hoje 7 vezes, mentiu sobre isso, mentiu sobre aquilo. E com todas as provas e derrotas do Trump nos tribunais, ele estava mentindo também que tinha roubo na eleição, a direita continua acreditando nele. Agora, bastou um processo daquele fabricante das máquinas de votação eleitoral, de votação eletrônica, um processo de 2 bilhões e 700 milhões de dólares em cima da Fox. Ninguém mais fala que a eleição foi roubada. Esse aí foi um processo. Você vê como é que a força do dinheiro e o medo que a Fox e qualquer maluco... Não falo nem da eleição. Não morreu nada. Ô Diogo, o New York Times, em grande parte por causa da pandemia e por causa do Trump, rompeu a barreira dos 7 milhões e 500 mil assinantes. A meta agora são 10 milhões de assinantes em 2025. O jornal teve lucro em todas as frentes, menos na publicidade. Publisher Mainardi. É hora de comprar as ações do Times. Elas começaram em 30, chegaram a 60 e agora estão a 50. Quer dizer, elas estão em ritmo de queda. Você compraria ou você fica de fora? Olha, em teoria, a saída do Trump vai desacelerar o crescimento do New York Times e da imprensa em geral. Como vocês disseram, o Biden é chato para danar, ele vai esfriar o noticiário, vai ser um alívio para todos nós, mas vai ter um impacto na venda dos jornais. A transição ainda está incerta, digamos assim. O Publisher Mainardi sofreu pra burro com a queda de faturamento publicitário durante a pandemia.
e no Brasil o problema é muito mais grave do que nos Estados Unidos, porque a receita publicitária já é menor e, além disso, a gente tem uma pressão externa que não desapareceu. Antes de ontem, o Bolsonaro disse que quer tirar de circulação o meu site, o Antagonista. E seria, inclusive, um motivo de orgulho para todos os nossos jornalistas, mas isso tem um impacto, porque os anunciantes são muito covardes no Brasil. Eles fogem, eles dão no pé, eles têm medo de confrontar o poder e acabam se conformando e fugindo dessa maneira. Mas é uma equação que ainda vai ter de ser feita. Jornalismo vai existir. Então eu aposto no New York Times, que faz bom jornalismo. O publisher Mainardi, coitado, esse aí tá ferrado. Não, eles vão te dar uma tremenda indenização, cara. Pode... Você acha que vão te tomar sem pagar nada? Vão te dar uma grana. Ô, Dom Pedro, a pandemia deu em pizza, a pandemia não prejudicou todo mundo, né? Deu em pizza no melhor dos sentidos, né, Lucas? Em 2020, mais de 70 mil restaurantes fecharam as portas nos Estados Unidos. Mas um tipo de restaurante se deu muito bem. Eu estou falando da pizzaria. Se a gente pegar as 3 maiores pizzarias dos Estados Unidos, Domino's, Papa John's e Pizza Hut, a gente vai ver que elas venderam 30 milhões de pizzas a mais que em 2019, 2018 e 2017. No momento em que a taxa de desemprego está altíssima, essa é uma opção boa, barata e que traz um conforto para um dos momentos mais desconfortáveis da história. Quando elas se deram conta de que a pizza realmente tinha virado um grande sucesso, essas marcas decidiram abrir filiais, lançar novos sabores e, por incrível que pareça, contrataram mais de 30 mil pessoas só no ano passado. Viva a pizza! Pizza com sabor de cheeseburger. Você andou comendo pizza pra boa, Eu hein? confesso. E das ruins, você comprou congelado. Pior, congelado. Pior do que essas aí das cadeiras. O Pedro, muita gente acha que o Pedro é o sucessor natural do Anthony Bourdain, que tinha um dos melhores, o melhor programa na televisão sobre uma combinação de gastronomia com cultura, com geografia. Agora, ele vai ter que concorrer com o Stanley Tucci, aquele grande ator que fez um filme extraordinário chamado The Big Night, porque o Stanley Tucci está fazendo uma série para a CNN, onde trabalhava o Anthony Bourdain, chamada Em Busca da Comida Italiana. O Diogo podia ser até assessor dele lá. Searching for Italy. Será que é o sucessor mesmo do Bourdain? A vacina está com mais de um problema. Agora é um movimento anti-vacina e anti-máscara. E é uma união do grupo e funciona isso? É uma união perigosa pelo papo que tivemos até agora. Esse mundo, essa pandemia de teorias conspiratórias. Isso é grave. E é mais grave no caso anti-vacina porque junta os malucos de direita com os malucos de esquerda. Basta ver que um campeão contra a vacina é o Robert Kennedy Jr., o filho do senador, que agora foi cancelado no Instagram pela informação falsa sobre vacina. Nós temos esse mundo que eu chamo de o complexo industrial de desinformação. Só que não tem vacina. Está faltando vacina. Tá aí. O problema é logística, não é distribuir. O Brexit e a pandemia foram golpes pesados em cima de Londres. Por que as outras grandes cidades europeias não sofreram tanto? Eu li que 700 mil estrangeiros saíram de Londres durante a epidemia. 700 mil é um número espantoso, inacreditável. Porque a cidade é cara demais, é estúpido para um estrangeiro ficar pagando aluguel e trancado dentro de casa, longe da família. Por isso mesmo, muita gente foi embora, os preços despencaram e agora a gente está esperando o fim da epidemia, que deve ocorrer em junho, julho. Quando é que vai? Quando é que o vírus estará sob controle no Reino Unido, nos Estados Unidos, no resto da Europa? Junho, julho, neste verão, vai acabar esse troço. E daí é provável que uma parte dessas pessoas que foram embora volte para Londres.
Será que outras cidades europeias não teriam também? Paris sofreu, Paris sofreu. Nenhuma, Milão assim, sofreu nenhuma menos. tanto assim. Nenhuma tanto. Tanto, né? Claro. Mas é o Brexit também, né? Foram embora indo de qualquer jeito por causa do Brexit, não por causa da pandemia. Yeah. Então vamos para o intervalo com o Pedro Andrade. Onde é que ele está? Oi, Lucas. KOZ é hoje em dia um dos maiores nomes no universo da arte de rua. Em plena pandemia, ele decidiu criar uma instalação chamada What Party para mostrar o sentimento de Nova York durante esse momento tão difícil. Dá uma olhada. Elon Musk é o gênio sul-africano no comando do carro elétrico, dos foguetes espaciais e agora também ele está na área de ciências médicas com a Neuralink. Ele fez testes que mostraram que é possível implantar eletrodos em cérebros de macaco e ele jogou videogame com uma macaca chamada Gertrude. Agora ele quer saber se a macaca vai jogar com outros macacos. Ele deve estar de saco cheio de ficar jogando videogame com a macaca, então quer um macaco para jogar com ela. Se isso der certo, pode ser um grande progresso contra Alzheimer e problemas de paraplégicos e paralisias. Ô Diogo, você acompanha essa pesquisa? Lucas, o Musk é um homenzinho deplorável. Ele é um marqueteiro desvairado. Eu não suporto esse homem. Tudo que ele diz e faz, eu desconfio profundamente. Eu acompanho todas as pesquisas por interesse pessoal que envolvem os implantes de chip no cérebro e que fazem uma ponte que recupera recupera zonas afetadas do cérebro. É um troço que me interessa para burro. Mas eu tenho medo que essa discussão científica no Clubhouse acabe atraindo financiamento e interesse para um projeto em detrimento de outro potencialmente melhor. Clubhouse não é o lugar certo onde se discutir ciência. Marketagem não é a melhor coisa também para a ciência. A gente viu nas vacinas, por exemplo, com a AstraZeneca, que fez o melhor marketing do planeta e provavelmente a pior vacina. Pois é, agora o Musk, que é um campeão da limpeza do planeta, do clima, ele investiu essa semana 1 bilhão e 500 milhões de dólares no Bitcoin, que é um negócio que quase ninguém, eu aqui não sei como é que aquilo funciona, quem controla o Bitcoin, como é que isso... Mas já está valendo 50 mil. Se o idiota aqui tivesse comprado uns 10 Bitcoins no começo, o idiota não precisaria estar aqui falando sobre Bitcoin. Teus neurônios não estão lá. Agora, o Bitcoin é altamente... É melhor jogar videogame com macaco. Porque a moeda eu não sabia. Entre outras coisas, aqui a moeda, para você fabricar a moeda, você polui, seu consumo de energia é brutal. Vamos adiante aqui, porque eu já contei a história do Ford e os carros elétricos. Agora, bye-bye Jeff Bezos. Qual o futuro do Bezos? Mudamos de marqueteiro. Mas eu gosto mais desse marqueteiro porque ele me ajuda no dia a dia. Bye-bye no dia a dia da Amazon, porque ele quer se dedicar a seu outro grande projeto, que é o programa espacial, como é o caso do Musk. Eles têm essa competição astronômica. Cada um tem 190 bilhões de dólares e quer mandar no planeta e na galáxia, lá fora. O Bezos está com pressa agora para ganhar o contrato da NASA para o veículo lunar. Ele precisa derrotar o Musk, que também tem o seu projeto. Isso a curto prazo. Então ele vai se dedicar a esse projeto espacial. E ele e o Musk tem uma coisa maluquice. Você falou que eles poluem o planeta. Eles têm uma cabeça estratégica muito alucinada. Eles acham que, de fato, o planeta um dia não será habitável.
Então nós vamos ter que colonizar o espaço. Então eles estão se preparando para levar você, a macaca e o Diogo para morar. Até chegar lá, eles podem levar minhas cinzas, o espaço, e podem julgar aquilo lá. Agora, teve um quiz que a gente ia fazer para o Diogo antes, eu vou fazer agora, mas é muito rápido, Diogo, é o seguinte. Quem é o pior presidente na história dos Estados Unidos? Essa é fácil. Quem é o segundo pior presidente? É o primeiro a gente sabe. Quem é o segundo pior? Foi o surpreendente. Não é o Trump. O Trump é o melhor, é o pior da história, né? Quem ficou em segundo? Isso aí é que foi a surpresa. O segundo pior presidente da história dos Estados Unidos. Você não vai acreditar. Não. Quem é? Obama. Você acredita? Para mim é o melhor da história. Depois... Eu acredito um pouco nele. Depois do Lincoln e o Washington, eu poria Obama. Não. Melhores presidentes. Você exagerou. Mas o que prova é o racismo. Ele foi a maior frustração. Ele foi frustrante, não há a menor dúvida sobre isso. Ele tirou o país da pior recessão desde a... Eu diria, Diogo, o Nixon foi um pouquinho pior do que Obama. Você e o Diogo conhece. Você sabe mais o que nojento, é? Sem dúvida. O Diogo, você já foi apresentado ao piqui? É uma fruta. Você sabe comer piqui, Caio? Eu não sei comer e não quero comer, porque eu sei que é um negócio horroroso para enfiar na boca. Que é perigoso, tem as espinhos. É uma fruta que Minas e Goiás estão em guerra para ver quem é o pai ou a mãe do piqui. Não sei. Você vai tomar partido na guerra? Então, eu vou como mineiro, porque eu gosto de piqui. Piqui tem um cheiro. O dia que você faz piqui, a casa inteira fica sabendo. Vizinhança toda sabe. Vocês que vão à guerra pelo piqui. Piqui é delicado, porque se você der uma mordida, por baixo é só espinho. E é um espinho terrível que se você for fundo, os espinhos pegam na sua E teu irmão te deixa comer esse negócio? Teu pai te deixava comer esse negócio? Pô, era uma festa quando tem piqui. Não é, piqui agora é uma praga. Antigamente era raro. Você podia trazer lá de Pitangui, tinha um parente que tinha uma fonte de piqui lá. Olha aqui, nós vamos agradecer os governadores, obrigado a vocês que nos acompanharam hoje, nos aguentaram. Obrigado pela companhia, as Marratazanas agradecem e a gente muito obrigado aos governadores Eduardo Leite e governador Rui Costa, que quem sabe um dia a gente vai ter o prazer de receber um deles aqui, se a gente como presidente? Hein? Como presidente. Mas podem vir também sem ser presidente. Derrotado a presidência. Derrotado. E as afiliadas da TV Cultura que nos ajudaram muito também nesse programa de hoje e ajudam sempre. Até a próxima.